Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento, o justo viverá pela fé. Hoje nós vamos meditar na passagem que se encontra registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 a 23, e nos diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então temos visto aqui o tema, a justiça e o reino de Deus. Começamos na passagem anterior a falar dos falsos profetas e hoje nós vamos definir algo muito importante. Nós falamos na passagem anterior que pelos frutos nós os reconheceremos. E às vezes a gente confunde um pouco esses frutos, Então a gente vê pessoas lá que proclamam o nome de Deus, que expulsam demônios, que fazem milagres, e a gente vai falar, poxa, essas pessoas têm fruto, ou seja, são ovelhas, são bons pastores e não são lobos, que querem atacar as ovelhas. Mas essa passagem nos exorta que isso não são sinais de frutos, que esses bons pastores, que essas boas ovelhas podem dar, ou os maus pastores, ou aqueles que na verdade são lobos. Nós devemos estar atentos. Isso também não quer dizer que todos aqueles que expulsam demônios, que fazem milagres, que falam Senhor, Senhor, não são maus, Não é isso. É que a gente precisa tomar cuidado. E se a gente pensar, inclusive, na classe que o nosso Senhor Jesus estava aqui se opondo, ou vai se opor durante o seu ministério, que eram os fariseus, muitos deles eram tidos pelo povo com as autoridades religiosas do povo judeu, ou seja, eles tinham provavelmente muito mais acesso a Deus do que o povo. Mas quando nosso Senhor Jesus vem, ele desmistifica isso, muito pelo contrário, ele mostra que o nosso Senhor Jesus vai atrás dos doentes, dos pobres, dos humildes, E ele inclusive confronta esses líderes dizendo, vocês não fazem isso para atender à vontade do meu Pai, vocês fazem isso para suprir as vossas necessidades, para suprir os vossos desejos, para vocês levarem a glória para vocês. Então é importante a gente ter isso em mente. Como é que a gente pode julgar se uma pessoa dessa, ela é ou não um bom pastor ou um lobo? Exatamente se ela atende à vontade de Deus. O parâmetro é o quanto ela atende à vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa onde? Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Se não é uma pessoa bíblica, se não é uma pessoa que estuda a Bíblia, se não é uma pessoa que segue a Bíblia, que pratica o que a Bíblia nos ensina, nós estamos vendo que não vai fazer a vontade de Deus. Ou seja, o que ela está buscando? Ter proveito. É um lobo. Então, o primeiro parâmetro é o que a Bíblia nos diz a respeito e como nós devemos viver e atender à vontade de Deus, a buscar a vontade do Pai. Esse é o parâmetro. Porque a gente pode estar tendo uma vida religiosa bem ativa, achando que está falando em nome de Deus, curando, fazendo milagres, expulsando demônios e não estar fazendo a vontade de Deus, agindo assim como falso profeta, ou aqueles que agem como falsos profetas. Se a gente for pensar isso está muito em evidência hoje, A gente vê pessoas na televisão, inclusive, expulsando demônios, falando que tem o poder de Deus, falando em nome de Jesus Cristo, mas que você vai ver a vida deles só frutos maus, só frutos de riqueza desse mundo, só frutos de politicagem desse mundo, totalmente afastados da moral e da justiça de Deus, ou seja, adequados a como esse mundo funciona, Então, se a gente perceber isso na nossa realidade hoje, a gente vai ver muitos desses falsos pastores, desses falsos líderes, e nós devemos estar atentos a isso. Então, que a gente possa sempre pensar sobre isso. Como é que eu vou olhar para alguém e entender se é um bom pastor, se é uma boa ovelha e não um lobo devorador, aquele que quer tirar proveito? O quanto ele faz a vontade de Deus. Agora, eu queria deixar aqui só um último recado importante. Para eu poder medir o quanto ele faz a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. O quanto nós temos nos dedicado em oração, em comunhão, em jejum, em leitura da palavra bíblica, para entender a vontade de Deus, para saber o que Deus espera de nós, para podermos julgarmos eles e até, na verdade, julgarmos nós mesmos, A gente viu
no início do capítulo 7, né, para a gente olhar as traves que estão diante dos nossos olhos, os erros que nós cometemos, até para nós nos julgarmos, né, o quanto nós então temos buscado a Deus, buscado a sua palavra e a sua justiça para entender a sua vontade e podermos segui-la e não virarmos como esses falsos profetas. Então isso é importante, que nós tenhamos esse desejo no nosso coração, de buscar a palavra de Deus, de buscar quem Ele é, de ter comunhão com Ele, entender o que Ele espera da nossa vida, retribuir com isso, né? Porque também não adianta eu saber o que Ele quer e não ser obediente, né? Ser obediente então à palavra de Deus e podermos ter uma vida de santidade e sermos boas ovelhas, sabendo que temos o bom pastor que deu a vida por nós e que nos aguarda para que possamos fazer parte do seu reino eterno. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.